Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, hoje é dia 28 de fevereiro de 2021. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículo do 2 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavanderia sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, no dia de hoje nós vamos fazer algo que ainda não fizemos. Como nós sabemos na liturgia da Igreja Católica, no dia de domingo nós temos a primeira leitura, que se trata do Antigo Testamento. Depois nós temos a segunda leitura, como de costume, que é uma leitura do Segundo Testamento, e logo que seria das cartas, né? Geralmente são cartas paulinas, mas são as cartas que estão no Novo Testamento. E a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre essas leituras que compõem a liturgia do domingo, juntamente com o Salmo, né? São a primeira leitura, um Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Aqui é a liturgia da palavra, o qual no dia de domingo nós celebramos. Lembramos que nos dias de semana a liturgia só tem só tem uma leitura, que é do Novo Testamento, e também nós temos o Salmo e o Evangelho, né? E na primeira leitura de hoje nós temos a leitura do livro do Gênesis, é Abraão, sacrifício de Isaac, né? Quando Deus chama Abraão e ele responde: aqui estou, e dá a ordem: toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas, e dirige a terra de Moriá, e oferece em holocausto sobre um monte que eu te indicar. E lá Abraão se dirige com seu filho, chama Isaque, era filho único, filho de Abraão e Sara, o qual foi concebido na velhice pela graça e misericórdia de Deus. E aí eles preparam todos o ritual do sacrifício, mas Isaque estranha porque levaram só a lenha e não levaram nenhum animal para ser imolado. E o que seria imolado seria o próprio filho. Não é que Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho, mas queria que ele respondesse na fé, entregando a Deus aquilo que ele mais amava, aquilo que ele tanto sonhou, que era o seu filho amado. Nós devemos lembrar isso, nós vamos ver mais adiante na liturgia do Evangelho, que é justamente isso que aconteceu com a história. Deus nos ama, o seu povo, e nos deu em sacrifício o seu filho amado para a remissão dos pecados. E Abraão toma seu filho Isaque, o amarra, desembainha a sua faca, e quando vai sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, e novamente ele vai dizer: aqui estou.
E aqui vai falar: não estendas a mão contra teu filho, não faça nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. E a recompensa que Deus dá a Abraão por sua fidelidade, por responder à graça de Deus, por confiar em Deus, por amar em Deus, em momento nenhum ele titubeou. Ele confiava no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Se Deus deu, Deus tirou. Assim falou Jó: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o meu Senhor. E aqui a promessa de Deus para Abraão é: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e te tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Abraão, que tinha só um filho, a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. A graça de Deus abunda sobre aquele que permanece fiel, que não recusa os pedidos e os mandados do Senhor. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Quando Ele pede algo para nós, mesmo que seja naquele momento de dor, de sacrifício, mas devemos entregar nas mãos de Deus, sempre. Deus sabe tudo, Deus tem tudo sob o seu controle. Portanto, que nós permaneçamos na fidelidade, assim como Abraão permaneceu na fidelidade, entregando o seu filho em sacrifício. E o salmo de hoje é o Salmo 115, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Isso nós devemos permanecer na graça de Deus. Nos fala o Salmo: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, é sentida demais pelo meu Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Nós devemos permanecer fiéis na fidelidade, assim como Abraão, andando na graça de Deus, andando na presença de Deus, pedindo a graça de Deus abundante em nossa vida, para que nós nos mantenhamos fiéis, que nós não possamos nos desviar do nosso caminho, o caminho planejado por cada um de nós, que é a nossa salvação. Vivermos a eternidade na graça de Deus, contemplando a face gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, São Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou seu Filho único, mas entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Como nós vemos o sacrifício de Abraão a Isaque, também Deus oferece seu Filho em sacrifício para a reparação, que somente o Cristo poderia reparar o pecado original. A gravidade de Adão e Eva foi tão grande, a desobediência diante de Deus, que somente Deus poderia se oferecer em sacrifício para reparar esse pecado. Portanto, se Deus está conosco, se nós caminhamos com Deus, como alguma coisa de mal poderá nos abalar? Como alguma coisa de mal poderá nos destruir? Quem será contra nós? Por isso a fidelidade, a confiança, como nos fala o Salmo: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Que nós tenhamos essa graça, pois como fala no final dessa leitura, fala que Jesus Cristo, que morreu, ainda mais que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Sim, está à direita de Deus. Irá nos julgar? Sim, irá nos julgar, mas precisamos entender a graça de Deus. Deus quer salvar a todos, mas depende de cada um de nós querermos a salvação, querermos a graça de Deus agindo em nossa vida. Somente a vontade de Deus que deve prevalecer, caminhando, confiando, andando na presença de Deus. E na leitura do Evangelho de hoje nós vemos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se mostra gloriosamente para 3 discípulos,
convida Jesus, assim como Deus chamou Abraão na montanha do Monte Moriá. Jesus também toma os 3 discípulos e sobe a montanha e lá se transfigura diante deles. Aqui o Evangelho nos fala que suas roupas ficaram tão brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Essa é a face gloriosa de Jesus que ele permitiu que os discípulos contemplassem. É como nós veremos o Cristo no seu reino, como São Paulo nos diz, que está sentado à direita do seu Pai. É assim, nessa visão gloriosa, que nós teremos o Cristo. E nós também precisamos estar alvejados. A nossa alma precisa estar alvejada, como nós vamos ver lá no Apocalipse, quando chega aquele povo lá no reino dos céus, e aí São João tem essa visão e pergunta: quem são esses? E aí o ancião vai dizer: esses foram aqueles que passaram pela grande tribulação e foram alvejados no sangue do Cordeiro. Nós precisamos também viver essa pureza de Deus, viver a graça de Deus. Para entrar no reino de Deus, precisamos ser santos, viver a santidade, renunciar às coisas do mundo. E nós vemos aqui que Jesus estava também com Elias e Moisés, e ali Pedro, sem saber o que fazer, maravilhado com aquela visão, queria ficar ali, porque aquela visão era gloriosa. Mas esse não era o momento ainda. Ainda não tinha chegado o momento de Pedro permanecer na glória de Deus. Depois da sua morte, sim, ele está no reino de Deus, contemplando pela eternidade essa face gloriosa. E nós vemos que assim como Deus aparece no batismo de Jesus, dizendo que eis aí o meu filho amado, Deus também aparece dizendo: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Isso que nós precisamos, cristãos, seguir escutando a sua palavra, escutando o seu evangelho, cumprindo os seus mandamentos, para que nós verdadeiramente possamos também, assim como os discípulos contemplaram aqui na terra essa face gloriosa, nós possamos contemplar por toda a eternidade essa face gloriosa de Deus. Portanto, meus irmãos, o momento agora, o momento oportuno, o período da Quaresma é um período de conversão e nós somos chamados a essa fidelidade, como nos fala o Salmo, andar na presença de Deus. Precisamos ter isso muito nítido na nossa vida, porque a nossa vida nesse mundo é passageira, nós caminhando para a nossa salvação. Se andamos na presença do Senhor, aqui como nos fala o Salmo 115, mas se nós nos desviamos desse caminho, nós caminhamos para a nossa condenação. Mesmo que o mundo ofereça tantas facilidades, tantas seduções, tantas felicidades passageiras, mas muitas vezes é nesse caminho de sacrifício, igual nos fala o salmista: guardai a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida, mas a recompensa é a salvação. Por isso, meus irmãos, esse é o momento de conversão, de mudança de vida, é um momento propício. Nos aproximemos do sacramento da confissão, nos aproximemos do sacramento da Eucaristia, porque através do sacramento da Eucaristia, da oração, da penitência, da caridade, nós caminhamos nesse período de 40 dias rumo à graça de Deus, andando na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós.